Olá, sejam todos bem-vindos ao Mensageiro Profético, o seu canal das profecias bíblicas e as verdades de Deus para os últimos dias, e nós estamos nos últimos dias. Hoje vamos falar sobre a igreja verdadeira. Cada um dizendo que a sua igreja é a verdadeira, não é isso mesmo? As milhares de denominações religiosas pelo mundo afora, cada um diz estar fazendo parte da igreja verdadeira. Que bom, né? Que bom! Mas hoje nós vamos estudar um pouco sobre a igreja verdadeira segundo a Bíblia Sagrada. É a igreja da montanha. É a igreja da montanha que é a igreja verdadeira. A igreja verdadeira é a igreja da montanha. Você já viu na capa, né? É a igreja sem encíclicas, é a igreja sem manuais, é a igreja sem regimento interno, é a igreja cuja liderança não está com os homens. Não. A liderança da igreja verdadeira está com o bom pastor. Ele disse: pois então haverá um só rebanho e um só pastor. É a igreja que nos últimos dias estará sendo fugitiva. É isso mesmo, você lembra, assim foi com Jesus. O seu último sermão no templo, queriam matar o Salvador, gente, apedrejados. Ele teve que sair às pressas do templo, sair às pressas da frente dos irmãos, que coisa, né? Pois nos últimos dias acontecerá do mesmo jeito. A igreja do Senhor, a igreja sem fronteiras, a igreja dos remanescentes, aqueles que vão concluir a pregação do Evangelho conforme Apocalipse, capítulo 18, com o rosto iluminado de santa consagração. Pegue uma Bíblia, pegue uma caneta e um papel, vamos então para esse estudo. A primeira passagem bíblica encontra-se em Mateus 24. Mateus 24, versos 7, 8 e 9. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Versículo 9. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Você percebe aí que o próprio Salvador está anunciando que haverá uma dificuldade muito grande para seus filhos, seus servos, na reta final da história da raça humana. Haverá uma grande tribulação, haverá perseguição contra o povo de Deus. Todo aquele que quiser viver piamente, como diz a palavra do Senhor, este vai ser perseguido. Nós precisamos entender que o próprio Salvador está dizendo que, ao contrário do que muitos pensam, que vai haver um arrebatamento secreto e que a igreja do Senhor vai embora na frente antes dele voltar, antes do Salvador voltar, isso não é verdade, não é bíblico. O próprio Salvador está dizendo que os seus filhos, seus eleitos, seus escolhidos, a sua igreja, a igreja sem parede, a igreja dos fiéis, ela será perseguida, ela precisará fugir para os montes. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e quem estiver sobre o eirado não desça a tirar coisa nenhuma em sua casa. Venha cá, entendamos que isto acontecerá antes do Salvador voltar. Ele está aqui respondendo uma pergunta dos discípulos, uma pergunta especial sobre o fim do mundo, sobre a volta de Jesus. Então vamos com calma, para entendermos que essa tribulação vai exigir que você e eu fujamos. Mas fugir de quê? Versículo 18. E quem estiver no campo não volte atrás para buscar a sua capa, ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Ora, ai para que a vossa fuga não se dê no inverno e nem no sábado. Você percebeu, meu amigo? Aqui a orientação do Salvador para cada um de nós é: orem ao Pai para que Ele conceda a graça de não permitir que a nossa fuga aconteça no inverno ou no sábado. Por que no inverno? Ora, gente, Ele disse aqui, coitado das grávidas, coitado das que amamentarem, coitado das que tiverem filhos pequenos, porque uma fuga para lugares ermos, lugares desolados da terra, para as montanhas, no inverno, de forma repentina. Versículo 21. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Verso 22. Não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Eu penso que ficou muito claro. Aqui o Salvador está dizendo que haverá uma tribulação, uma perseguição contra o povo de Deus tão grande
que nunca houve outra igual e jamais haverá. Essa aqui será a maior tribulação, a maior perseguição que o povo de Deus vai presenciar. Aliás, se você tiver o livro O Grande Conflito, não vou colocar aqui para ganharmos tempo, mas na página 26 diz o que aconteceu em Jerusalém. A perseguição ao povo de Deus em Jerusalém. Aquilo foi uma tênue sombra. O que é tênue sombra? Uma pálida sombra em comparação com a tribulação dos últimos dias. Essa que antecede a volta do Salvador. Outra coisa importante, ele diz, olha, se não fosse abreviado esses dias, ninguém seria salvo, porque os cristãos iriam se dobrar à perseguição, de tão grande que ela vai ser. Mas por causa dos escolhidos, dos eleitos, dos salvos, por causa deles, ele vai abreviar a sua volta. Serão acontecimentos rápidos. Vai haver a tribulação e realmente vai ser ferrenha. Para quem, seu JR? Qual será o motivo de as pessoas quererem perseguir o povo de Deus, o povo remanescente, o povo desta igreja sem parede? Essa igreja diferenciada. É um povo diferenciado, porque enquanto as catedrais estarão abertas, enquanto as igrejas que fazem a vontade do romanismo estarão funcionando, esse povo considerado como perfeccionistas, radicais, considerados como intolerantes, serão estes os nomes que eles vão dar para o povo fiel de Deus. Então, eles serão expulsos de suas igrejas, de todas as igrejas onde tiver os fiéis serão expulsos. E então o Salvador terá um povo nas montanhas. Nós vamos começar com 2 Timóteo 3,12, você já vai começando a entender. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Então aqui você começa a entender o problema. Só vai ser perseguido o cristão autêntico, cristãos verdadeiros, cristãos consagrados, cristãos transformados, cristãos que não querem seguir os passos do romanismo, cristãos que não seguem os passos de Babilônia, porque estes cristãos querem obedecer os 10 mandamentos como estão na palavra de Deus. Para você entender melhor o motivo da perseguição ao povo de Deus, você vai ler Apocalipse no capítulo 13, os versículos 15, 16 e 17. Aliás, eu não vou ler aqui por questão do tempo, eu vou só mencionar e você vai lá e pesquisa. Os versículos 15, 16 e 17, aí fala da liberdade religiosa. Aí fala que aqueles que não obedecerem à besta, eles serão colocados uma marca e para poderem comprar e vender. Se você não quiser receber a marca da besta, você não vai poder comprar e não vai poder vender. Logo você será réu de morte. O versículo 15 diz que haverá um decreto de morte para aqueles que não quiserem adorar a besta, que não quiserem obedecer à besta. Nós temos vídeo no canal já explicando o que é a besta. A besta é um sistema político-religioso, é um sistema mundial, é um sistema para todas as nações. E, aliás, você já sabe que sistema é esse. Um sistema político, religioso, cujo líder não está pautado na Bíblia Sagrada. Este líder se pauta em suas encíclicas e ele está oferecendo essa encíclica para o mundo todo como sendo a salvação. Para o clima, a salvação para a crise, a salvação para o efeito estufa, tudo isso está sendo colocado de acordo com o que está na encíclica. É o domingo verde, é o domingo do clima, é o domingo da família, é o domingo sendo chamado de sábado. Sábado, queridos, é o 7º dia da semana, não é o 1º dia da semana. O domingo é o dia do sol, é o dia de Nimrod. Já falamos isso aqui, é um dia de idolatria. Sunday é dia do sol. E a adoração ao sol é proibido pelo nosso Criador. O Senhor dos Exércitos proíbe a adoração ao sol. Por isso, a raça humana vai cometer essa idolatria mundial se seguir esse sistema religioso. Bom, quando eles colocarem para o mundo todo e para todas as pessoas obrigatoriamente obedecerem o domingo como sendo um dia para todos, obrigatoriamente fechando o comércio, fecha o supermercado, fecha tudo isso de uma forma de lei, na forma de lei, então você pode contar que começou a tribulação. Aliás, quem falou isso foi o Salvador, e vamos ver isso em Mateus 24, o versículo 15. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem ler entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa alguma coisa. Então esse aqui é o marco. Esse aqui é o sinal.
Quando os senhores do mundo, quando a nova ordem mundial, juntamente com a liderança religiosa política do mundo, quando estabelecerem para que todas as nações obedeçam o domingo no lugar do santo sábado dos 10 mandamentos, então você vai saber que começou o período da tribulação. É claro que a tribulação não vai começar já com perseguição e decreto de morte. A tribulação chega com um convite para todo mundo, vamos todo mundo, numa corrente, todo mundo cuidando do planeta Terra, nossa casa é comum. Só que uma regra é para todos, e logo vai ficar claro quem são as pessoas que não trocam o sábado pelo domingo. Meu amigo, minha amiga, você que está aí assistindo esse vídeo, eu te pergunto, a sua Bíblia Sagrada tem algum ponto dela, tem alguma parte dela que diga que o domingo deva ser colocado no lugar do sábado? A tua Bíblia diz em algum ponto dela que é para ser trocado o sábado pelo domingo, que o domingo é dia de repouso e não o sábado? Você não vai encontrar em lugar nenhum que é para trocar o sábado pelo domingo. Não. Aliás, pelo contrário, você vai encontrar centenas de passagens dizendo: permaneça, obedeça na santa lei de Deus, inclusive o quarto mandamento sendo o sábado do Senhor nosso Deus. Isso você encontra em várias passagens. Eu posso até relembrar para você, você procura isso aqui no livro de Êxodo 32, 15 a 17, você encontra em Mateus 5, 17, você vai encontrar os 10 mandamentos em Êxodo 20, versículo 8, você encontra em várias passagens. Paulo, inclusive, fala em Romanos 3, 31, que devemos permanecer guardando a lei, que não devemos parar de guardar a lei porque estamos em tempo de graça. Tudo isso você encontra na palavra de Deus. Mas os homens vão botar isso tudo por terra e vão apresentar para você guardar o dia do sol. Foi o dia que Nimrod estabeleceu como o dia dele, e ele era o Deus Sol. Isso foi ideia de Nimrod, passando para Tamuz, passou para os impérios idólatras do passado, e hoje estamos aqui, presenciando o mundo, recebendo a mesma proposta. O que você vai fazer? Bom, essa será a causa da grande tribulação. Tome o seu partido, tome o seu lado, e eu espero que você fique do lado da palavra de Deus, do lado do Salvador. Vamos prosseguir então. A obra de João Batista e a obra dos que nos últimos dias saem no espírito e poder de Elias para despertar as pessoas de sua apatia são idênticas em muitos aspectos. A sua obra é uma figura da obra que precisa ser efetuada nessa época. Venha cá. Você entendeu essa leitura? Aqui está dizendo que a obra que precisa ser feita pelos verdadeiros, os verdadeiros filhos e filhas de Deus, é uma obra parecida com aquela que Elias fez. A obra que Elias fez foi uma sombra e um retrato do que deve ser feito pelos verdadeiros filhos de Deus agora nos últimos dias. Ah, meu amigo, então o negócio vai ser tremendo, porque Elias combateu a idolatria de frente no poder do Senhor, pelo poder do Santo Espírito. E agora o Salvador quer que você e eu, que nós, pessoas que somos tementes a Deus, levemos a mesma mensagem pura, mensagem direta, uma mensagem de reprovação ao erro. Vamos então ver o que diz a palavra do Senhor. Abra sua Bíblia em 1 Reis, no capítulo 18, nós vamos ler aqui o versículo 17 e 18. Vendo, disse-lhe: És tu o perturbador de Israel? Respondeu Elias: Eu não tenho perturbado Israel, mas tu e a casa do teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste os Baalins. O rei Acabe, que era o rei do povo de Israel, havia cometido um erro grave e se casou com Jezabel. Quem era Jezabel? Uma profetisa de Baal. Jezabel era idólatra. Aliás, Jezabel não era somente idólatra, ela era a mãe, a líder da idolatria. Jezabel odiava a palavra de Deus. Jezabel mandou matar os profetas. E foi com essa mulher que o rei Acabe, rei do povo de Israel, se casou. E um certo dia ele encontrou-se com o profeta do Senhor, o profeta Elias. E Acabe falou estas palavras que nós acabamos de ver aqui nesse verso. És tu o perturbador de Israel? E Elias respondeu a ele: Eu não sou o perturbador de Israel. Perturbador de Israel é você, porque você deixou os mandamentos do Senhor. Quem perturba o Senhor é quem realmente deixa seus mandamentos e troca os mandamentos por mandamento de homens.
Elias retrucou isso aqui, queridos. Elias respondeu para Acabe de forma firme e positiva, no Espírito do Senhor. Você está botando o povo de Israel na idolatria. Você está aceitando fletar com os ídolos de Baal. Você cometeu um erro grave em fazer parceria com Jezabel, uma idólatra. E Elias reprovou e disse mais: olha, reúne o povo de Israel que eu quero falar com o povo de Israel. E marcou um encontro e foi falar com o povo de Israel. E ele repreendeu o povo de forma firme e disse: olha, vocês são coniventes. Vocês são coniventes. Até quando vocês vão ficar cocheando em dois pensamentos? Se Baal é o Deus de vocês, sirvam Baal. Mas não respondam pelo nome de Israel, de filhos do Senhor. Agora, se vocês querem Deus como Deus, o soberano Senhor dos exércitos, então obedeçam os seus mandamentos, mas não fiquem cocheando em dois pensamentos. Até quando vocês vão ficar com esse pensamento duvidoso, participando de ídolo e dizendo que são filhos de Deus? Elias foi incisivo. E agora a palavra do Senhor está dizendo que você e eu temos que fazer a mesma coisa. Agora nos últimos dias, pregar nesse tom, chamando a atenção do povo para não ser conivente com as idolatrias que acontecem no meio do povo de Deus. Olha, a missão não é fácil. A missão não é fácil, queridos. Porque no capítulo 18 você lê em casa com calma e você sabe o que aconteceu. Lá no Monte Carmelo, aconteceu a reunião dos 400 profetas de Baal contra Elias. O povo de Deus lá presente e Deus mostrou o milagre. Deus respondeu à oração do profeta Elias. Deus recebeu o sacrifício que o profeta Elias ofereceu e os profetas de Baal ficaram envergonhados, pois Elias esculachou com eles, porque Baal não respondeu o sacrifício deles, não respondeu a oração e Elias acabou humilhando aqueles profetas falsos, porque ele dizia: cadê Baal? Onde está o Deus de vocês? Será que está viajando? Será que está dormindo? Clama mais alto. E eles se retalhavam, se cortavam, porque Deus, ele humilha aqueles que se exaltam, mas Deus exalta aqueles que se humilham. E o profeta Elias era um homem de Deus, um profeta verdadeiro, e Deus o honrou. A partir daquele dia, Jezabel ficou odiando cada vez mais os profetas do Senhor e mandou matar. Aqui está uma comparação para você entender que essa história de mandar matar o povo de Deus não é coisa nova, é coisa desde os tempos antigos, mas agora vai se repetir porque Babilônia, ao sentir-se ofendida por causa do domingo, vai fazer um decreto de morte contra o povo de Deus, os guardadores do santo sábado, que é o quarto mandamento da lei do Senhor. Portanto, meu amigo, minha amiga, você está sendo convidado não por mim, mas pelo Eterno, a tomar a sua posição de acordo com como diz a Bíblia Sagrada. Obedeça a lei de Deus, guarde o santo sábado, não abra mão disso para buscar fazer a vontade de Baal, a vontade de Jezabel moderna, né? A vontade de Roma. Você tem que ser firme na palavra de Deus, obedecendo o nosso Salvador. Eu sei que a missão não é fácil, eu sei que muitas pessoas vão temer pela própria vida e vão recuar com medo de perder parentes, perder filhos. Já imaginou se alguém usar como refém um filho de você, tua esposa, teu esposo? Você vai se sentir numa situação difícil. Eu sei que é lamentável, mas vamos orar a Deus que Ele proverá. Mas com certeza, saiba que se Deus escolher você para ser um mártir, uma mártire, porque vai haver mártire. Vão haver mártires no meio do povo de Deus. Essa igreja sem fronteira, essa igreja sem parede, essa igreja fiel da qual estou falando, a igreja do soberano Senhor Jesus Cristo, ela será uma igreja que não defenderá sua própria vida, mas ela vai dedicar sua vida ao seu Salvador, ao seu noivo. Tem algo importante que eu preciso te falar para te encorajar. Não fique com medo, não fique temeroso, mas tem algo que é muito importante de falar para que você se encoraje. E eu já estou encorajado com esse versículo, porque aqui na palavra de Deus, ainda no livro de 1 Reis, no capítulo 19, está na tela para você, vamos ler. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, toda a boca que não o beijou. Quando o soberano Senhor dos Exércitos falou com Elias, que estava escondido, estava triste, estava na caverna, estava desolado, estava na montanha. Eis a igreja da montanha ali, representado por Elias, o servo do Senhor, preocupado. Ora, como não? Jezabel queria matar, havia prometido matá-lo. E quando o Senhor chamou Elias: o que tu faz aí escondido aí, Elias?
O que tu faz aí, Elias? Elias disse, Senhor, Jezabel, ela matou todos os profetas. Senhor, eu tenho feito o que eu posso para que o povo obedeça a tua vontade. Senhor, eu tenho orado, Mas, Senhor, Jezabel quer me matar, eu me escondi. Ficou só eu, ela matou todos os outros profetas. Ficou só eu aqui, eu fiquei com medo. E Deus, o soberano, o Senhor dos exércitos, disse, Elias, sai daí, Elias. Você não está sozinho. Olha, eu separei mais 7.000 pessoas, 7.000 cristãos, 7.000 israelitas verdadeiros. Aleluia, meu amado. Aleluia. Ainda no meio desse emaranhado agora dos últimos dias, entre tantas e tantas idolatrias, entre tantas e tantas apostasias, por mais que a igreja pareça que está de mal a pior, e não está boa coisa mesmo, mas olha o que está acontecendo, é que o Senhor dos Exércitos tem levantado pessoas, canais como este aqui, pessoas que bradam, pessoas que chamam o pecado pelo nome, pessoas que pregam o evangelho como tem que ser pregado. O Senhor tem levantado, sim, simbolicamente, existem os 7.000 dos últimos dias que vão realmente manter firmes os mandamentos do Senhor, que não vão dobrar o seu joelho a Baal. Tomara que você esteja entre estes. Meu amado irmão, minha amada irmã, meu amigo, você que está assistindo esse vídeo, é importante nós sabermos de uma coisa. As pessoas que fizerem suas reformas, as pessoas que se consagrarem suas vidas, as pessoas que buscarem a santificação, as pessoas que com luta gemerem e buscarem combater o erro, combater a apostasia, combater a idolatria dentro da igreja de Deus, essas pessoas vão ser seladas. E essas pessoas vão estar representadas por aqueles 7.000 israelitas verdadeiros. Só que agora eles têm outro nome. Agora eles têm o nome de 144.000, os que vão pregar Apocalipse 18, com o rosto iluminado de santa consagração, vão pregar o alto clamor de uma forma destemida, de uma forma enfática, de uma forma santa. Vão pregar o evangelho eterno de uma forma espiritual. E as pessoas vão se converter na última hora da história da raça humana. Louvado é o nome do Senhor. Essa confirmação você tem na própria palavra de Deus. Abra sua Bíblia aí. Você está com uma Bíblia aí? Pegue uma Bíblia e vamos abrir a palavra de Deus. Vamos ler juntos aqui. Eu coloco para você Malaquias. Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Versículo 6, ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Venha cá, meu amigo, você entendeu? Quem é este profeta Elias? É claro que Elias está no céu, está representando aqueles que farão esse papel igual ele fez em nossos dias. Gostaria você de habilitar-se ou de pedir que o Senhor te habilite para ser um Elias dos últimos dias? É simples, basta você dedicar sua vida a Ele, consagrar sua vida, deixe a idolatria, consagre sua vida fazendo as reformas, busque o Santo Espírito do Senhor, faça o possível para jejuar, para orar, para buscar, para confessar, como diz ele em 2 Crônicas, o capítulo 7, verso 14. Se meu povo orar, se meu povo se humilhar, se meu povo me buscar, se meu povo se converter, é muito importante. Busque a conversão. Ela não acontece só com o batismo, simplesmente. Ela precisa de dedicação diária, leitura da palavra do Senhor, oração sincera, confessar os pecados e buscar abandonar esses pecados. Essa é a minha luta. Essa será a tua luta, se quisermos estar entre a igreja verdadeira, a igreja da montanha, a igreja sem fronteira, a igreja do Salvador, a igreja dos remanescentes dos últimos dias. Vamos prosseguir então, porque esse profeta, o qual ele diz, enviarei o profeta Elias, ele está buscando pessoas que pregarão, como João Batista, no poder de Elias. Os que devem preparar o caminho para a segunda vinda de Cristo são representados pelo fiel Elias, assim como João veio no espírito de Elias, a fim de preparar o caminho para o primeiro advento de Cristo. Olha, meu amado, que mensagem importante. Eu vou voltar só para você colocar aqui, ó, Testemunho para a Igreja, volume 3, página 62, e Maranata, 14 de janeiro. Venha cá, meu amado, você entendeu? Você está sendo convidado a representar bem o céu, fazendo a mesma coisa que Elias fez,
Combata a idolatria. Combata você a apostasia. Combata o erro em sua igreja. Não apenas fugir é importante ajudar a salvar aqueles que não têm nem o conhecimento do que deve ser feito. Se você tomar essa decisão, meu amado, de fazer a vontade do Senhor, de ser este Elias dos últimos dias, esse terceiro Elias. Gente, as pessoas mal sabem que o Senhor vai enviar pessoas para pregarem no poder de Elias. A desinformação está grande, o Senhor Jesus já falou sobre isso. A seara é grande, mas são poucos os trabalhadores. Os muitos pregadores e muitos pastores que estão por aí afora, eles estão escondendo o evangelho eterno. Eles estão pregando o sermão de leite para não pregar uma palavra mais dura, para não perder membro. E é com isso que as pessoas estão perdendo a salvação. Acredite, queridos, porque o próprio Salvador tem dito isso, e nós vamos ver ainda nesse vídeo. Não sai do vídeo, fica nesse vídeo, você vai ver textos fortes que vai falar isso. Pastores que o Senhor vai rejeitar por conta de estar escondendo o evangelho eterno. Isso não é grave? Isso é muito grave. E as pessoas que forem fiéis, mesmo sendo leigos como você e como eu e como outros, que não são pastores, não são ancião, não tem cargo na igreja, tudo bem, mas faça o teu papel, faça o teu trabalho. Sabe por quê? Porque é este que vai habitar nas montanhas. É esse que vai fazer parte dessa igreja sem fronteira. A igreja verdadeira do Senhor é aquele que faz a vontade dele, não são aqueles que receberam formação acadêmica nas melhores faculdades. Não, queridos, são aqueles que fazem a vontade do Senhor. Isso está em Mateus 7, versículo 21 a 23. Olha o que diz em Isaías: este habitará nas alturas, as fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio, o seu pão lhe será dado e as suas águas lhe serão certas. Por que o Senhor dos Exércitos está falando aqui que o seu povo vai viver de pão e água? Por que ele está falando que o seu povo vai estar num período da tribulação lá nas montanhas? Por que ele está falando que a rocha será o seu alto refúgio? Lá nas rochas. Lá no alto, dentro do mato, os servos do Senhor serão fugitivos, precisam fugir das cidades. Aliás, precisam sair antes que sejam procurados, antes que sejam caçados. E essa é a orientação do nosso bendito Salvador. Por isso que ele disse, quando vocês virem acontecer o abominável da desolação, quando botarem por terra a lei do Senhor e trocarem o sábado pelo domingo, é hora de fugir para os montes, compre um terreninho no interior. A mensagem dada pelo Senhor: sai das cidades, sai das cidades. Esta é a mensagem do Senhor que me foi dada. Virão terremotos, virão enchentes, e não devemos estabelecer nas ímpias cidades onde o inimigo é servido de todas as formas e onde, com tanta frequência, o Senhor é esquecido. Você percebeu, meu amigo? Qual é a orientação de Deus para você e para mim, se você não quiser passar maiores apertos? Tu já imaginou que você ser preso, encarcerado com tua família, já que a tua família talvez nem todo mundo é cristão, você vai ser separado como sendo o patinho feio. E tua família vai te dar conselho do tipo assim: larga essa seita que guarda os mandamentos de Deus. Deus é amor, todo mundo está em paz, todo mundo está querendo união, só você e só vocês estão procurando a discórdia. Queridos, os conselhos dos ímpios, dos parentes, irmãos, filhos, mulheres, serão conselhos como ímpios. Como fala o ímpio, assim falará. Ou falarão essas pessoas que não estiverem convertidas. Por isso, o conselho do Eterno é: antes que isso aconteça, procure lugares separados, já sabendo que quando isso acontecer, você vai estar longe da civilização das grandes cidades, para que você não passe maiores apertos. É um conselho do Salvador. Isso não é o conselho do JR, é o conselho do soberano Senhor Salvador, através da sua profetisa. A situação será tão tremendamente perigosa que algumas pessoas não pregam de uma forma mais veemente, de uma forma mais direta e incisa, dando nome aos pecados, como diz o dando nome aos bois, com medo de serem taxados como fundamentalistas, radicais, intolerantes. Os pregadores estão com medo, estão querendo salvar a sua pele, mas o Salvador disse que aquele que quiser salvar a sua vida vai perdê-la. E aquele que perder a sua vida por amor a Cristo, esse achará a vida eterna. Então nós estamos diante de um dilema para tomar uma decisão.
Ou se prega a verdade, o evangelho eterno, ou então estaremos perdidos. Louvado é o nome do Senhor. Neste tempo terrível, justamente antes de Cristo vir pela segunda vez, os fiéis pregadores de Deus terão de dar um testemunho mais direto que o de João Batista. Um trabalho de alta responsabilidade acha-se diante deles. E aqueles que falam palavras suaves, Deus não reconhecerá como seus pastores. Um terrível ai repousa sobre eles. Venha cá, meu amado. Isso aqui é para uma reflexão profunda, com muita oração, jejum, consagração. Tu já imaginou? O Salvador está dizendo, ele não reconhece como pastor esses ministros que ficam desdobando, falando palavras suaves, fazendo o que o membro está querendo, é condescendente com o pecado para ver se resolve na conversa, no jeitinho. E o soberano Salvador está dizendo, eu não reconheço como meu pastor, como pastor das minhas ovelhas. Eu não reconheço. Você não é meu pastor. Você não é pastor do meu povo. Então aqui eu gostaria de falar com você que é membro da igreja, que às vezes não conhece esse texto, que às vezes está sendo instruído de que não precisa isso não, o JR é muito radical. Mas eu fico pensando, se esses irmãos que acham que falar a verdade é ser radical, que pregar do jeito que está na Bíblia é ser radical, eu fico pensando se esses irmãos vissem Ananias e Safira cair na sala, na entrada da casa, quando Pedro perguntou sobre a verdade e eles preferiram pela mentira. Eles caíram mortos ali. Naquele tempo, pareceu que o Espírito Santo do Senhor era radical naquele lugar, naquela igreja, mas foi o período que a igreja mais agradou o Senhor. Foi o período de Éfeso, o período da igreja primitiva, o período de uma igreja pura. É exatamente isso que você pensou, a igreja sem fronteira, a igreja sem CNPJ, a igreja sem parede, não tinha templo. Eles foram expulsos do templo para poder fazer parte da igreja verdadeira, a igreja da montanha. E olha, alegre-se, porque vou te dar uma boa nova agora, de muita alegria. É que aqueles que vão concluir a pregação do Evangelho também vão fazer o mesmo papel que fizeram os discípulos. Sair por toda parte, cheio do Espírito Santo do Senhor, sem se preocupar com templos, com normas, com regras, com reuniões de comissões. Queridos, o Senhor fará da sua maneira a conclusão da pregação do Evangelho, pela atuação do Santo Espírito, usando quem Ele quiser. Por isso hoje, sabe qual é a mensagem dele para você e para mim? Ele diz o seguinte, abre a sua Bíblia aí, eu vou ler aqui, você acompanha aí. Isaías 58:1. Clama a plenos pulmões, não te detenhas, ergue a voz como trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Sabe por que o soberano está mandando fazer isso? Para ver se salva as pessoas. Tem muita gente desinformada, tem muita gente que não sabe o que fazer, não sabe para onde ir. Eu vou te fazer uma pergunta. Você que ainda, porque a maior parte não acredita nessa fuga, não acredita que vai haver perseguição, que vai haver tribulação. Não, Deus é amor, JR. Mas se acontecer do jeito que a palavra está dizendo, porque vai acontecer, eu te pergunto, para onde você vai mesmo? Já houve reunião na tua igreja para tratar de assuntos como esse? Ah, não, JR, deixa que o Senhor vai conduzir o seu povo. Ah, é? Ele está conduzindo. Ele está conduzindo pela sua palavra. Ou não é a Bíblia a bússola pelas quais o cristão vive ou deve viver? Não é a regra de fé, não é a palavra de Deus, a Bíblia e os testemunhos? O que está falando os testemunhos? Foge, meu filho, para o campo. É hora de tu comprar um terreno no campo. É hora de tu comprar um terreno lá no pé da montanha. Já ir te preparando. Ou você acha que tem alguma colheita que você planta no mesmo dia e no mesmo dia você colhe? Ah, não tem, queridos. Não tem. Você deve lembrar o que está em Apocalipse, capítulo 13, versículo 16, que você vai precisar cultivar seus alimentos. Tu não vai poder comprar e nem vender, meu amigo. Se você quiser fazer a vontade de Deus, isso está em 2 Timóteo 3,12. Os que quiserem fazer a vontade do Senhor não vai ter o apoio do mundo, não vai ter o apoio das instituições mundiais, assim como não vai ter o apoio dentro da tua igreja. Ei, a tua igreja, ela não vai te apoiar se você for um cristão sincero. Dói dizer isso, mas é verdade. Lembra de Jesus?
fez o seu último sermão na igreja. E ele declarou que iria pregar o evangelho, abrir vista do cego, e alimentar os famintos, ia salvar o mundo. Quando pareceu claramente que ele estava dizendo, eu sou o Salvador. Quando ele falou essa verdade, as pessoas não aceitaram, jogaram pedra, queriam matar o povo e a liderança. Ele teve que sair no meio deles, nunca mais voltou. Passou a pregar no relento. Você consegue imaginar que situação é essa? Pois então, meu amigo, pense direitinho. O que você tiver que fazer, faça-o agora. Consagre sua vida ao Senhor. Tiver que pregar, você que é pregador, pregue a verdade. Clame a plenos pulmões e não esconda os pecados de Israel. Quem sabe os sinceros se arrependam, chorem, se convertam, volta para os braços do Senhor e quem sabe você consiga salvar alguém. A mensageira do Senhor, a Ellen White, escreveu, queridos, inspirada pelo Senhor, essa seguinte mensagem. Eu coloco na tela para você ler comigo em Testemunhos para a Igreja, volume 6, página 370. Vamos ler aí, de branco. O Senhor não opera agora para trazer muitas pessoas para a verdade por causa dos membros da igreja, que nunca foram convertidos e dos que, uma vez convertidos, voltaram atrás. Que influência teriam esses membros não consagrados sobre os novos conversos? Não tornaria sem efeito a mensagem dada por Deus? Sabe o que ele está dizendo aqui? Vocês estão atrapalhando. Eu quero trazer pessoas para a minha igreja, mas não posso. Porque se eu levar agora as pessoas para a igreja, do jeito que esses crentes estão aí, sabe o que eles vão fazer? Eles vão mandar a pessoa sair. Eles vão expulsar as pessoas. Se a pessoa for sincera e quiser consagração, eles vão mandar embora. Agora, se for uma pessoa que quiser animação, quiser balançar a bandeira, quiser pessoa... Aí sim, esse é bem-vindo. Se você sabe fazer teatro, então venha pra cá. Você vai animar o pessoal aí. Você sabe balançar a bandeira? Opa, você sabe enfeitar a galinha, enfeitar o jumento? Você sabe entreter o povo? Você é palhaço? Se você for, tem uma vaga pra você. Porque tem o culto do palhaço, da palhaçada. Irmãos, a coisa tá séria. O que nós vamos fazer? O que deve ser feito, queridos? O Salvador está dizendo, eu não posso levar pessoas agora porque a igreja ainda não é convertida. E alguns que eram convertidos, sabe o que aconteceu? Foram modernizando, chegando pastores novos, que mais brincam do que pregam. E olha, querido, não sou eu que estou falando. É apenas inspirada. Fale com Deus, se reclame para Ele. Mas aqui quem está falando é a profetisa do Senhor. Que o Senhor não pode trazer agora pessoas para cá porque a igreja não é consagrada. Tornaria sem efeito a pregação sincera que os verdadeiros pregadores pregam. E isso é verdade, já aconteceu comigo de a gente levar visita para a igreja, quando chega lá a pessoa, eu pensei, mas lá também eles fazem igual lá onde eu estava. Já aconteceu, queridos. A minha esposa sabe disso, ela sabe de que eu estou falando, não vou comentar nome aqui, mas nós tivemos essa infelicidade. A pessoa foi, quando chegou lá, viu a presepada na igreja, e aí quando a pessoa diz, eles fazem aí na igreja a mesma coisa que eu fazia lá no mundo, né? Aí a gente fica com a cara de tacho. Por essas e outras razões, que eu não acompanho mais Campuri, eu não acompanho mais aquilo. Vai ter uma brincadeira, já não vou, já sei. Eu fui em alguns encontros de casais, me arrependi. Não tem consagração, não tem espiritualidade, mas ainda há tempo de voltarmos atrás. 2 Crônicas 7,14, se o meu povo se arrepender, se o meu povo voltar atrás, se converter, se orar, jejuar, me buscar, eu resolvo. Agora, se não fizer isso, o problema é grave, meu amado. O problema é grave, minha amada. Que Deus nos ajude a ter consciência de que nós precisamos buscar fazer as reformas. Se falar de reforma do vestuário é uma briga. Falou de reforma espiritual, outra zanga. Você já é perfeito? Se falar de perfeição de caráter. Mas por que, gente? Por que, gente? Nunca é demais procurar melhorar diante do Senhor. Aliás, a palavra de Deus diz sede santo, porque Ele é o quê? Ele é santo. Ele é santo. Os remanescentes fiéis serão tirados do meio de um povo militante, mas que está chorando para tentar acertar. Mas tem cada coisa que alguns líderes falam, pastores, e o povão gosta. Por quê? Porque vai de acordo com aquilo que ele está vivendo. Agora, se a liderança da Igreja do Senhor erguer o padrão para dizer, vamos começar a melhorar esse vestuário aí, vamos começar a melhorar essa comida aqui, vamos começar a cortar algumas diversões aí, menino. Aí pronto, aí é uma zanga. Para não ser tido na conta de chato, um pastor enjoado, um pastor arcaico, um pastor radical, intolerante, um pastor que não é moderno, não é atualizado,
Aí o que acontece? Entra no embalo de todo mundo e faz o que todo mundo está pedindo. Meu amado, não perca sua coroa. Não perca a coroa do povo do Senhor. Não extravie as ovelhas do Senhor. O cargo que você tem é muito especial. Tocai a trombeta em Sião. Dai a voz de rebate no meu santo monte. Perturbem-se os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e já está próximo. Joel capítulo 12, versículo 1. Perturbe o povo. Ei, mas não foi isso que Acabe disse? Elias estava perturbando. Queridos, quem sabe um canal como esse aqui vai ser na conta de um perturbador. Ah, isso aí está falando demais. Vamos calar esse rapaz aí. Está perturbando a paz dos irmãos. Os irmãos estão preocupados por causa do que ele fala nesse canal. Falaram isso também, meus amigos, para Elias. Agora quem está mandando perturbar o povo é o verdadeiro pastor. Ei, na reta final, diz ele, acorde todo mundo, fale alto, toque a trombeta para acordar o povo. Quem sabe eles resolvam voltar para aproveitar a última chance que lhe resta, o último tempo que lhe resta. Joel capítulo 2, versículo 2. Será dia de negridade, densas trevas, dia de nuvens escuras, negridão, como alva por sobre o monte, assim se difunde um povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois desse haverá, pelos anos adiante, de geração em geração. Tanto no verso 1 como no verso 2 de Joel, capítulo 2, tem duas palavrinhas que eu quero comentar com vocês. O verso 1 falou assim, olha, dá a voz de rebate. A voz de rebate entre o povo. Eu falei, mas o que é voz de rebate? Eu não sabia o que era voz de rebate. Fui consultar o dicionário. Voz de rebate é um grito, é um esclarecimento, é um sacode, é uma advertência, é uma alerta de última hora para um perigo que ninguém estava esperando. Olha o que está dizendo o Salvador aqui. Ele está dizendo que o povo do Senhor está dormindo, não está nem esperando e a destruição está se aproximando. O fim está se aproximando. E por isso nós temos que dar o quê? A voz de rebate, uma advertência, um alerta em forma de grito para ver se o povo acorda. E já no versículo 2 surgiu uma outra palavrinha interessante. Diz que nos últimos dias, dias escuros, dia de terremotos, dia de avalanche, de tsunamis, destruição, cidades caindo, pegando fogo, inundação para um lado, seca para outro, fome, vai haver uma escassez de alimento no mundo todo. Tudo isso em aproximadamente 3 anos e meio. Quando começar a tribulação, ela vai durar, no poder da besta, 3 anos e meio. E isso não sou eu que estou dizendo, irmãos. Você pode abrir a sua Bíblia e consultar Apocalipse capítulo 13, versículo 5. A besta agirá durante 42 meses. 1260 dias é igual a 3 anos e meio, entendeu? Agora, e depois disso? O livro de Daniel, no capítulo 12, versículo 11, fala que depois disso chegará então até 1290 dias. Daniel 12, versículo 12, bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Você entendeu que em Daniel, capítulo 12, aparecem as 3 datas? Os três tempos, 1260 dias literais, que é 3 anos e meio. Comenta 1290 dias, que é 30 dias a mais. Depois comenta que bem-aventurado quem espera e chega até 1335 dias. Aqui fala que vai haver ressurreição, a ressurreição parcial, no capítulo 12, versículo 2. O grande conflito fala que um pouco antes do soberano voltar, o próprio Deus vai anunciar o dia da volta do Salvador, do seu Filho amado. Outra coisa importante é que as pessoas vão ver nos céus, antes do Salvador voltar, a santa lei de Deus. Ah, onde é que está isso? Já está inventando, meus amigos. Você encontra isso em Apocalipse, capítulo 11, versículo 19. Aí diz que o santuário vai se abrir e as pessoas vão ver o quê? A Arca da Aliança. E o que é que tem dentro da Arca da Aliança, meu amado? A arca ali era a caixa, mas a aliança é com a lei de Deus. Essa que é a aliança que nós precisamos fazer. É em sermos fiéis à santa lei de Deus. É ela que dá valor à arca. É essas tábuas de pedra que dava valor àquela caixa de madeira revestida de ouro.
Agora a palavra do Senhor está dizendo que ela será vista no dia final, será vista no céu, a Arca da Aliança. E as pessoas vão se espantar porque os 10 mandamentos, os quais eles estarão pisando, a maior parte das pessoas, a maior parte dos crentes, a maior parte das nações, todas as nações estarão pisando a lei dos 10 mandamentos. Por isso ela vai aparecer ali. E aí é como se dissesse o Salvador: olha que papelão vocês estão fazendo. Em Apocalipse, capítulo 17, versículo 12, os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam ainda poder, mas receberão o poder. Eles vão reinar apenas por 1 hora. 1 hora profética equivale a 15 dias. É muito rápido. O poder desses reis é muito rápido. Por quê? Porque vai ser interferido pela volta do Salvador. Quando eles receberem na mão o poder por 1 hora, quem sabe apenas para elaborar o decreto de morte, vai ser na 6ª praga, e quando eles marcarem dia e hora para atacar o povo de Deus, o soberano Salvador não vai permitir. Então, queridos, aqueles dias finais são dias turbulentos. É a lei aparecendo no céu, é o soberano Senhor dos Exércitos dizendo o dia e a hora que o Salvador vai voltar. São os mortos que ressuscitam para ver o soberano Salvador, mas como são ímpios, vão morrer de novo. Apocalipse, capítulo 1, versículo 7 e Daniel 12, versículo 2. Você confere isso. Queridos, vamos encerrar o vídeo fazendo um convite. Compre um pedacinho de terra no interior, no mato, no campo, faça um esforço, aprenda a cultivar seus próprios alimentos, de preferência naturais. Aprenda a viver de uma maneira mais humilde, mais simples, no meio da natureza. Mas quem vai evangelizar a cidade? Não se preocupa. A Pena Inspirada diz que, morando no interior, você pode fazer jornadas de evangelismo para evangelizar a cidade, como fez o Jonas quando foi evangelizar Nínive. Ele não foi mandado para morar em Nínive, foi só para evangelizar a cidade e voltar. Tá bom? Que Deus te abençoe. Deixa eu fazer aquele convite que eu sempre faço. Vou convidar que você tenha a gentileza de deixar um like. Deixa o teu like, porque o YouTube é uma plataforma que só vai mandar em frente os vídeos para mais pessoas, conforme a quantidade de like. Então, deixa o teu like, não te custa nada, faça essa gentileza. Outra coisa, te inscreva no canal, meu amado. Eu já te considero como um mensageiro. Se inscreva no canal, deixa um comentário. Se você se inscrever, se você deixar o teu like, se você participar, você já está fazendo a tua parte, está divulgando. Mande para alguém, mande o link desse vídeo, participe, seja um mensageiro do Senhor. E que Deus te abençoe. Eu quero orar agora por você, pedir uma bênção para que você esteja firme nessa jornada e que você faça parte da Igreja da Montanha, a igreja verdadeira, a igreja que vai concluir a pregação do Evangelho. Louvado é o nome do Senhor. Feche seus olhos. Soberano Senhor Salvador, eu quero lhe apresentar agora esse amigo que ficou até agora assistindo e ouvindo a sua palavra. Quero lhe apresentar essa amiga, que cada um de nós sejamos preparados a fazer parte deste povo, um povo que finalmente vai aprender a viver pela palavra, pelo assim diz o Senhor, um povo que vai ter como parâmetro o céu. Nós lhe pedimos, nos conceda a sua graça, a sua paz, perdoe nossos pecados, salva-nos para o seu reino. Em nome de Jesus, nós lhe pedimos. Amém.